você sabia, hoje a gente vai estar falando de um console que na minha opinião é muito da hora, inclusive eu estou utilizando ele aqui, já tem um tempo que eu estou jogando. Quando eu decidi fazer esse vídeo, eu fiquei, caramba, que da hora, porque eu vou falar de um console que eu gosto muito, e a gente vai falar hoje do Sega Saturn. Isso mesmo, você sabia que o Sega Saturn foi um console meio que criado assim no susto? Sabia que na época em que o Sega Saturn estava ali em desenvolvimento, a Sega utilizava nome de constelações, de planetas, galáxias, que é para poder criar ali os seus projetos desde o Game Gear? Então fica aí no vídeo que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu espero que desde já você já esteja aí deixando seu like, compartilhando esse vídeo com a galera, chamando a galera aí para assistir. E não esquece, se você não está inscrito no canal, já vai aí, se inscreve, não perde tempo. Vamos ao vídeo, vamos falar um pouco hoje de Sega Saturn. Nos Estados Unidos rolava o projeto Júpiter, que consistia em fazer um console de 32 bits com cartucho, se tornando mais tarde o periférico do Mega que conhecemos como 32X. Mas no Japão, o projeto era mais ambicioso. O projeto Saturno, que consistia em usar mídia em CDs para rodar os jogos. É fato que nos Estados Unidos a Sega estava indo de vento em popa com o Mega Drive. Entretanto, no Japão, o console não fazia mais tanto a cabeça dos japoneses. Bem, nessa briga entre a empresa americana e a nipônica, os japoneses levaram a melhor, e o desenvolvimento do projeto Saturno foi o escolhido para dar seguimento, mesmo que cheio de especulações, como por exemplo o Giga Drive, um suposto console da Sega baseado na placa System 32, recém-utilizada nos arcades da época. Enquanto as especulações vinham e iam, o Mega Drive e o Mega CD, ainda não explorados totalmente, sentiram a pressão que a indústria de games estava gerando. Para vocês entenderem, em 1993, a Sony estava focada em seu console, o PlayStation, mas isso é história para outro vídeo, que seria unicamente com jogos em 3D. Teve também a ameaça da Atari com o Jaguar e da Philips com o CDI e 3DO, que estavam sobrecarregando a imagem de 16 bits do Mega Drive no ocidente. Não podemos esquecer que ainda tinha a Nintendo, que estava demorando a trazer o sucessor do Super Famicom ou do Super Nintendo no ocidente, porque estava desenvolvendo novos chips como o Super FX, base do aclamado Star Fox, o que daria uma vida maior ao Super Nintendo. Então, pessoal, assustada com tudo isso, a Sega começou a fazer alterações desesperadas para que o Saturno tivesse um maior suporte ao processamento de gráficos 3D. Para vocês terem uma ideia, foram adicionados novos processadores, chip auxiliares e uma CPU nova, ou seja, tudo isso deveriam trabalhar em conjunto para poder produzir os gráficos 3D mais perfeitos possíveis. Porém, essas alterações entre processadores e chips que não eram produzidos pela própria Sega fizeram com que não houvesse um trabalho em conjunto entre eles, tampouco no processamento do console. Bem, foi nessas idas e vindas que em 22 de novembro de 1994 no Japão era lançado o Saturno e vendeu mais de 170 mil unidades só no primeiro dia, chegando a mais de 500 mil unidades vendidas até o Natal. Isso foi o suficiente para a Sega sonhar em assumir o seu trono novamente, visto que já havia perdido para a Nintendo com seu SNES, que mantinha forte e vivo ainda. O lançamento nos Estados Unidos foi conturbado, porque estava programado para setembro de 1995. Entretanto, a Sega do Japão, com medo do concorrente que estava por vir, o PlayStation, pressionou para que os americanos lançassem em maio do mesmo ano na E3, a maior conferência de videogame da época. E esse tiro saiu pela culatra. Em primeiro lugar, porque o Saturno foi anunciado ao preço de 399 dólares, mas nesse mesmo evento, a Sony informava que o preço do seu console seria de apenas 299 dólares, sem doletas amêndoas. O segundo ponto que complicou a Sega foi que, como houve a antecipação do lançamento, apenas 30 mil unidades tinham sido entregues aos lojistas
mas apenas alguns mesmos deixando outros grandes lojistas do varejo americano de fora. Nenhuma explicação receberam. Isso fez com que ele ficasse furioso ao descobrir que os seus concorrentes tiveram acesso ao console antes deles e fizeram um boicote, recusando-se a venderem um Saturno. Bem, vocês devem estar se perguntando aí agora, mas Johnny, por que o Saturno flopou então? Bem, isso se deu porque grande da quantidade dos processadores no console forçava os desenvolvedores a fazerem códigos diferentes para tentarem tirar o máximo do console. Mas a Sega não se preocupou em preparar um kit de desenvolvimento para a plataforma. Isso fez com que o custo de criação de um jogo para o Saturno fosse tão alto quanto o de um cartucho de Mega Drive ou outro console qualquer que utilizasse cartucho. Podemos também apontar que essa bagunça que foi o desenvolvimento do Saturno fez com que a produção de jogos 3D não fosse tão surpreendente quanto se esperava. Eu sei que jogos como Knights, Virtual Fight 2, entre outros poucos títulos, tiraram o máximo do poderio do console, mas basta fazer um comparativo entre jogos como Resident Evil e Tomb Raider, que saíram tanto para PlayStation quanto para Saturno, que vimos um gráfico muito inferior no console da Sega. Não chega a ser muito inferior, mas chega a ser inferior sim. Na verdade, podemos dizer que o Saturno foi um grande conversor de jogos 2D dos arcades. Esses jogos pareciam tão bem convertidos que pareciam que estávamos jogando nos próprios fliperamas. E para mim é uma das melhores plataformas para se jogar jogos de arcade até os dias atuais. Bom galera, contando um pouco aí da minha história com o Sega Saturn, ou Sega Saturno como eu chamava na época, e ainda chamo, não vou mentir, ainda chamo ele de Sega Saturno, né? Contando aí um pouco da história, eu conheci o Sega Saturno através de revistas, né? Foi uma revista que eu vi ali o projeto sendo lançado, né? Sendo feito, sendo desenvolvido, e com isso eu me lembro bem, eu já comentei isso em diversos vídeos meus, que foi um incentivo, essa matéria que eu vi, eu não me lembro qual foi a revista, mas eu li uma matéria uma vez entre um publicitário que ele tinha ali um Sega Saturno, um PlayStation 1 e um Nintendo 64, ali na quinta geração de consoles. E eu ficava doido, eu queria ser um cara que tivesse também vários videogames, principalmente da nova geração, para poder aproveitar ao máximo tudo que tinha para ela, né? E quando foi que eu vi o Sega Saturno de fato na minha vida pela primeira vez? Foi lá na locadora do meu amigo Beto, né? Meu amigo Beto, ele tinha um Playtime, que a gente chamava de Playtime aqui na época, ali no final da Rua do Cajueiro, né? Aqui em Olinda. E aí o que é que acontece? Ele foi e comprou, ele tinha um Super Nintendo, na época tinha muito Super Nintendo lá no Playtime dele, e ele comprou um Sega Saturno ali. Quando eu vi o Sega Saturno pela primeira vez, eu achava que ele era um videogame que pegava tanto CD quanto cartucho, porque ele tinha aquela entradazinha atrás ali para poder colocar os cartuchozinhos de save, né, os memory card, e os cartuchos também de RAM e ROM, né, que são os cartuchos aí que você utiliza para jogar alguns jogos aí, tanto da CNK, né, quanto da Capcom também. E aí foi a primeira vez que eu vi ali o Sega Saturno, e o primeiro jogo que eu vi no Sega Saturno, né, foi o Resident Evil 1. Foi um jogo assim que eu, caramba, achei muito da hora. Não só ele, mas também outros jogos que eu vi também naquela época, né, como Street Fighter e jogos da CNK. Só que o Resident Evil 1 foi um jogo que me chamou muita atenção, né? Ninguém tinha visto ainda algo parecido com aquilo, a não ser aqueles jogos que tinha ali no Sega CD, né? Aqueles jogos que era tipo movies interativos, que você via ali, jogava como se fosse filmes e por aí vai. Só que no Resident Evil 1 a proposta era diferente, era bem diferente. Além de utilizar ali pessoas, né, e cenas digamos assim, de filme, o jogo era muito interessante. Era um jogo de zumbi naquela época, e você era meio que um policial ali que é para poder sobreviver àquele ataque zumbi. Então eu gostava muito, né? Queria muito ter um Saturno, mas infelizmente por conta do alto preço, né, que ele custava na época,
eu não cheguei a comprar um Sega Saturno para mim. Depois de um bom tempo, depois que eu comecei a trabalhar, foi um dos primeiros videogames que eu quis ter aqui na coleção. Já tive vários Sega Saturno, já tive Sega Saturno Tectoy, já tive Saturno americano, mas o modelo japonês, ele me encantou mais, e por isso que hoje eu tenho aqui o Sega Saturno modelo japonês. Tenho esse cinza e tenho também um branco aqui na minha coleção, e eu curto bastante, principalmente jogar ele com controle arcade. Eu acho muito da hora. Foi a primeira vez ali que eu vi o Sega Saturno. Essa foi a minha história aí com o Sega Saturno. Eu queria muito poder jogar a biblioteca dele e eu não tinha condições na época. E assim, quando eu comecei a colecionar, foi um dos primeiros consoles que eu pensei em ter aqui na coleção para poder jogar. Vale muito a pena ter um Sega Saturno. A biblioteca dele é imensa e tem muitos jogos bons. Eu particularmente gosto mais de jogar alguns jogos tipo Resident Evil 1, Castlevania, né? E os jogos de luta, principalmente os jogos de luta, na minha opinião, jogar no Saturno é muito bom. O controle do Saturno ajuda bastante. Tanto o controle arcade, que também é top pra caramba, quanto o controle ali de 6 botões. Eu acho que é o melhor controle para jogo de luta. Inclusive, muitos consoles de nova geração aderiram praticamente o mesmo modelo do controle do Saturno, que é para poder fazer alguns controles, edições de seus jogos, como Mortal Kombat, Street Fighter e por aí vai. Então, para mim, Sega Saturno é um videogame muito top. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com teus amigos nas redes sociais. Se não está inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar a novidade. Se você quiser ajudar a gente de alguma forma financeira, tem um botãozinho aí, seja membro, que você pode estar ajudando a gente aí também de alguma forma financeira. Através do PicPay e do Pix, você também pode estar ajudando aí a gente, beleza? Forte abraço aí a todos, fiquem todos com Deus, valeu, falou, fui! E até o próximo Você Sabia, beleza? Fui! Choose your destiny.